Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 14 de outubro, e iremos realizar nesse momento o resumo de tudo que estudamos ao longo dessa semana. O tema do estudo semanal foi Entendendo a Natureza Humana. O texto bíblico que é a base de todo estudo está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Aqui, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Uma frase que resume bem tudo o que estudamos ao longo da semana é: não existe uma alma imortal. Essa foi uma invenção de Lúcifer no Jardim do Éden. Essa ideia, essa filosofia, essa teoria satânica começou quando Satanás disse para Eva: é certo que não morrereis. A Bíblia é muito clara quanto ao estado dos mortos, sejam eles os ímpios ou os filhos de Deus. Após a morte, imediatamente após a morte, não existe nenhum tipo de consciência. Não existe um espírito ou alma que sai do corpo e vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório. Isso não existe. É claro que o céu é um lugar maravilhoso, é um lugar real, a habitação de Deus, ele existe. Mas nós não vamos para o céu imediatamente após a morte. Só iremos para o céu depois da volta de Cristo. A recompensa para os ímpios também é uma consequência certa que virá um tempo depois da volta de Cristo. Somente aí, até lá, até esse momento, todos os seres humanos que morreram estão inconscientes. É um estado de inexistência. Deus criou o ser humano à sua imagem como um ato culminante da sua criação física. Esse fato é ressaltado pela linguagem poética empregada pela primeira vez na Bíblia, conforme Gênesis capítulo 1, verso 27, que diz: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A história bíblica da criação é inequívoca em seu ensino de que tanto o homem quanto a mulher foram feitos à imagem de Deus. Eles foram feitos iguais com diferentes funções biológicas, bem como criados em total dependência de Deus. Embora não fossem imortais, pois somente Deus é imortal, conforme 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, poderiam viver eternamente se permanecessem em um relacionamento de confiança e amor com o seu Criador. O princípio bíblico fundamental ensina que cada ser humano foi criado como uma unidade e que nenhuma parte de um ser humano pode viver depois que uma pessoa morre. O que isso quer dizer? Aprendemos que Deus pegou o barro, formou aquela imagem, aquele boneco de Adão, soprou em suas narinas. E como bem disse Gênesis 2, verso 7, o ser humano, a partir daí, se tornou, passou a ser alma vivente. Ele não recebeu uma alma, um espírito vivente. Ele passou a ser alma vivente. A expressão alma imortal e o ensino de que os humanos nascem imortais ou com almas ou espíritos imortais não se encontram na Bíblia. Isso é um fato. Os humanos ou almas não são inerentemente imortais. Os seres humanos não têm existência consciente separada do corpo. Depois que ele ou ela morre, a consciência deixa de funcionar. E finalizo dizendo que a imortalidade humana é sempre e somente derivada de Deus. Portanto, deixo mais uma vez esse apelo. Estude a palavra do Senhor. Estude a Bíblia. Estude as Santas Escrituras. Elas são extremamente claras quanto a esse assunto. Você e eu não precisamos ser enganados. Você e eu não precisamos alimentar falsas esperanças ou falsas teorias. É muito bom ser liberto pela verdade. É muito bom saber que quando Cristo voltar, todos aqueles que morreram, fiéis a Deus, serão ressuscitados. Nós iremos encontrar as pessoas que nós amamos.
Mas para isso, precisamos ser fiéis à palavra de Deus. E eu aqui repito com todo o meu coração, com carinho: estude a Bíblia. Termino deixando com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Um grande abraço. Que o Senhor maravilhoso, nosso Deus querido, te abençoe muito e com a permissão dele nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!